dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Então, é maravilhoso ver essa grande cena. Nós ensinamos sobre tudo isso domingo à noite, mas vamos focar hoje à noite esse título de Jesus aqui. Então, versículo 13, eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Esse foi o título que Jesus usou muito, referindo para si mesmo, quando ele falou sobre seu ministério, sua vida, ele falou isso, o filho do homem. E é interessante, porque quando nos evangelhos nós aprendemos foi mais ou menos 80 vezes nos evangelhos que tem esse título, o filho do homem, como ele fala. Então, referindo para si mesmo. E nós aprendemos nos evangelhos, essa foi uma indicação que ele é o Messias. Então, para alguém, os judeus naquela época na sinagoga tinham essas leituras e eles fez essas leituras em Daniel, falando sobre essa grande profecia. E quando eles ouviram Jesus falar o Filho do Homem, eles estavam lembrando, essa foi a profecia de Daniel. O que nós sabemos com Daniel 7, eles não estavam sabendo essa com a referência assim, mas foi muito interessante, ele usou para indicar mesmo quem ele é. O Filho de Deus, o Messias dos judeus. Então, e esse iria ser alguma coisa que os judeus vão aprender, vão entender essas grandes verdades. E nós falamos domingo passado, não? Ele não se chamou Rei dos Reis ou Senhor dos Senhores, esse tipo de coisa, mas o Filho de Deus. Então, e vamos estudar um pouco hoje à noite nos Evangelhos. Então, tem várias referências aqui. Então, Jesus usou esse título quando ele estava falando sobre coisas comuns. Então, para dormir, Jesus falou em Mateus 8, versículo 20, Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, referindo para si mesmo que não tem nada a ver com outra coisa espiritual. Só falando sobre essa ideia. Ele não tinha um lugar que foi o sede dele. Ele não tinha uma casa para voltar cada noite para dormir. Ele não tinha esse. Mas ele usou mesmo esse título. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Então, falando sobre comer e beber. Então, Lucas 7, versículo 34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Em referência, essa diferença, contraste com João Batista, que ele estava em jejum muitas vezes. Mas Jesus não fez jejum durante seu ministério como nós temos esse exemplo do João Batista. E ele explicou o porquê sobre isso. Mas ele chegou comendo e bebendo. Mas ele falou o Filho do Homem comendo e bebendo. Então, muito interessante também em Lucas 19:10. Ele chegou para pregar e salvar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse foi o ministério dele. Então, falando sobre seu próprio ministério, ele estava falando se ele chegou para buscar. E esse é muito bom para pensar sobre isso. Esse ministério de Jesus para alguém que ainda precisa aceitar Jesus. Quem está buscando? Jesus está buscando.
Então, para ajudar eles a ver essa necessidade de aceitar o Senhor. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas agora vamos para Mateus, o Evangelho de Mateus. Vamos começar em capítulo 9. Olhando para os Evangelhos, 90 vezes nós temos esse título que Jesus usa a si mesmo. Vamos estudar isso em Mateus. E o Evangelho de Mateus é interessante porque Mateus escreveu esse Evangelho para ajudar os judeus a saber que Jesus é Messias. Ele tem essas provas, ele usa muito as profecias do Antigo Testamento para provar que Jesus é o cumprimento mesmo dessa profecia. Então, e nós temos muito disso. Então, explicitamente, Mateus foi escrito para os judeus. E graças a Deus por isso, para provar que Jesus é o Cristo. Mas vamos olhar como Jesus usa mesmo esse título em esse evangelho. Então, vamos para Mateus 9, versículo 4. Então, tem essa situação, ele curou alguém e perdoou pecados. Então, mas Jesus foi perdoando esses pecados pelos escribas. Jesus era acusado de blasfêmia. Então, mas olha o que Jesus falou, versículo 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e ande? Mas para que vocês sabem que o Filho de Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Então nós podemos ver, Jesus está falando que Ele pode perdoar pecados. E para os escribas, eles estavam pensando, só Deus pode fazer isso. Exatamente. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, é divino. Então, Ele tem o poder para perdoar pecados. Então, ele estava bem claro sobre isso nessa passagem. Mas durante o ministério de Jesus, ele estava sempre preparando os discípulos para a sua ressurreição. Ele sempre está falando com eles sobre o que vai acontecer, sobre seu sofrimento e ressurreição. Mas nós temos essa associação do Filho do Homem com essa ressurreição. Vamos agora para capítulo 17, Mateus 17. E vamos olhar o versículo 22. Mateus 17, versículo 22. Jesus com os discípulos aqui, estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Lembra, em nossos estudos sobre a ressurreição, dia de Páscoa, esse foi surpreso. Esse foi choque por eles, ouvindo que Jesus ressuscitou. Ainda Jesus falou várias vezes, e vamos olhar para vários exemplos aqui. Jesus ensinando sobre isso, ele estava dando mais detalhes cada vez, para ajudar eles a entender essa grande verdade. Mas ainda foi grande surpresa por eles. Foi choque mesmo. Que agora vamos para Mateus 20. Mateus 20. São algumas páginas. Mateus 20, versículo 18. Pode ver essa profecia da sua paixão aqui. É muito importante esse ensino para os discípulos. Mateus 20, versículo 18. Eis que
subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, com mais detalhes aqui, mais específico, o que iria acontecer com ele. Essa é a profecia da sua paixão. Ele está ensinando seus discípulos sobre isso. Mas fazendo isso, ele falou, o Filho do Homem. De novo, nós temos esse título. Tem versículo 20, capítulo 20, mesmo capítulo, versículo 28. Nós temos esse ensino que ele fala de novo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. De novo, falando sobre o fato que ele iria dar sua vida em sacrifício pelo pecado de todo mundo. Então, mas dando mais esse ensino, de novo falando, o Filho do Homem. E ele não falou sobre sua crucificação, sua ressurreição assim, mas falou sobre glória também. Frequentemente, Jesus usou mesmo esse título, Filho do Homem, sobre a segunda vinda, em glória. Então, é sobre esse julgamento e estabelecimento mesmo do reino de Deus que nós estudamos domingo à noite. Vamos agora para capítulo 24, versículo 30. Versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ok, esse é outro aspecto do seu ministério. Então, a sua segunda vinda. E interessante o que nós aprendemos sobre as nuvens do céu aqui. Essas nuvens não são as nuvens atmosféricas. Então, essas são nuvens da Shekinah, a glória de Deus. Então, essas foram as mesmas nuvens que entrou no tabernáculo, na sua dedicação no deserto, também no templo em Jerusalém. Essa neblina de Deus, essa glória divina de Deus. Então, que mostrou a presença divina de Deus. Então, evidência aqui, o Filho de Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Temos aviso aqui. Vamos para capítulo 26. Capítulo 26, versículo 24. Então, Jesus falando sobre sua traição. E nós temos e Jesus falou muito sobre o fato que ele iria ser traído às mãos dos homens. Mas olha aqui, esse aviso, Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele, por meio de quem o Filho de Homem é traído. Melhor seria que esse homem não tivesse nascido, falando sobre Judas Iscariote. Então, mas Jesus, sabendo o futuro, profetizando o que iria acontecer, então até profetizando sobre o fato que Judas iria fazer disso, mas em uma maneira que os outros discípulos não estavam entendendo. É maravilhoso ver, até Jesus usou o título, o Filho do Homem. Então, esse aviso que esse não é bom. E o último que vamos olhar, vamos voltar para o capítulo 25. Só um capítulo antes, que vamos focar esse grande ensino que Jesus vai julgar o mundo.
Então, esse descrito como juiz que vai separar os justos dos injustos. Então, mas Jesus de novo usando esse título aqui. Olha versículo 31, Mateus 25, versículo 31. Quando o filho do homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará no trono da sua glória. Ele vai reinar aqui na terra. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como um pastor separa os ovelhos e os cabritos dos cabritos. Porá os ovelhos à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha benditos do meu Pai, venha herder o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O que é o tema de Daniel 7? O tema de Daniel 7 é o reino. Quem é o reino, o rei desse reino? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a cena depois a sua segunda vinda. Ele chegou aqui na terra para estabelecer seu reino, mas iria ter dois grupos de pessoas que sobreviveram mesmo à tribulação. Eles vão ser separados. A direita e a esquerda. Quem é salvo? Na direita. Quem é descrente? À esquerda. Então, naqueles na direita, iria ouvir a voz do Filho do Homem. Esse rei, venha benditos do meu Pai. Venham herder o reino. É maravilhoso. E os outros vão ser destruídos. A pena capital, realmente. Em um instante, eles vão perder sua vida. É maravilhoso pensar sobre essas grandes verdades da palavra de Deus. Essas grandes verdades sobre o reino. E mais, enquanto nós estamos estudando, vamos aprender mais e mais sobre esse reino. Mas quando nós estamos lendo nos evangelhos, quando nós encontramos, eu mencionei, quando eu era novo convertido, eu não estava entendendo porque Jesus chamou a si mesmo o Filho do Homem. Para mim, por que ele não chamou a si mesmo o Filho de Deus? Porque ele falou Filho do Homem. É por causa de Daniel 7. Todo o mundo naquela época iria entender que ele é o Filho de Deus. Todo mundo naquela época iria entender que ele é o Messias. Ou ele está chamando mesmo o Messias. Sem falando mesmo essas palavras. Mas os seus discípulos que acreditaram estavam entendendo isso. E eu acho os líderes dos judeus estavam entendendo isso também, mas queriam destruir ele. É horrível pensar sobre isso, mas quando alguém, até religioso como eles, não querem aceitar Jesus como seu Salvador, eles querem destruir. Porque eles rejeitaram mesmo o Messias dos judeus. Mas graças a Deus que nós podemos aprender mais e mais da palavra de Deus para saber o porquê Jesus usou mesmo esse título, o Filho do Homem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse estudo hoje à noite. É maravilhoso pensar sobre esses grandes aspectos que nós estamos aprendendo sobre o reino de Deus, sobre o reino milenial, que vamos estudar sobre esse reino na eternidade, o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que nós aprendemos já em Apocalipse 21 e 22. Oh Senhor, fazer tua obra em nossas mentes para aprender essas grandes coisas, para entender mais e mais da tua palavra,
para a tua palavra ser uma grande bênção para nós, para ajudar-nos a crescer no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.